Que a paz de Jesus permaneça em nossos corações e que possamos fazer o estudo que nos foi solicitado em uníssono, tentando sintonizar os nossos pensamentos, sempre com os bons espíritos, para que nos inspirem, para que nos amparem no decorrer deste nosso estudo. Nos foi solicitado dessa vez a continuação da parte segunda, capítulo 4 do Livro dos Espíritos, que se trata da pluralidade das existências. As perguntas irão do número 200 ao número 206. A pergunta de número 200, cujo subtítulo do capítulo é Sexo nos Espíritos, diz o seguinte: tem sexo os espíritos? E a resposta dos espíritos a Allan Kardec: não, como o entendeis, pois que os sexos dependem da organização. Há entre eles amor e simpatia, mas baseados na concordância dos sentimentos. Como tudo dentro da escala espírita e de quando se fala, ou que se estuda, ou que se analisa a evolução espiritual, nada pode ser incompatível com o grau evolutivo de cada ser. O sexo é uma das forças mais poderosas que nós conhecemos na natureza. Entretanto, muitas vezes ele vem sido vilipendiado, desrespeitado e colocado dentro desta estrutura sexual muitas das nossas pendências e dos nossos desequilíbrios que nós temos adquirido ou levado através das nossas experiências evolutivas. Esse sexo entre os espíritos não é da forma como nós imaginamos. Quando nós falamos de sexo, ainda aqui, planeta Terra, mundo de expiação e provas, imediatamente nós direcionamos o nosso pensamento relacionado muitas vezes com um desequilíbrio dessas forças genésicas. Nós sintonizamos com energias ainda muito densas, porque são deturpadas do seu objetivo primordial e primacial. O sexo entre os espíritos existem, mas elas são variáveis de acordo com a evolução do espírito. Quanto mais evoluídos, essa parte relacionada ao que nós podemos chamar de sexo, ela fica vinculada ao sentimento. Quanto mais evoluído, mais esses sentimentos se purificam, mais esses sentimentos se sublimam, e o que há é um entendimento espírito a espírito com o objetivo de evolução. No astral superior, nas esferas superiores, eles são de ordem divina, né? Esses sentimentos são cada vez mais destituídos do controle que nós queremos ter. Não há essa sensação que nós buscamos muitas vezes desbragadamente, que nós procuramos desorientadamente. O que há, sim, são entendimentos de ordem tão elevada que muitas vezes nós ainda não conseguimos sequer imaginar. O sexo não é pecaminoso. O que leva ao sexo, ou melhor, a ideia do sexo ser algo que é sujo, algo que deve ser desprezado, ela é
uma forma em que ele fica descaracterizado na sua essência. No astral inferior, essas almas ainda são, podemos dizer, muito materializadas, né? Então, elas necessitam das sensações. Quer dizer, não vamos fazer, neste caso, um juízo de valor. O que nós estamos aqui fazendo um raciocínio e fazendo um estudo é de como essas forças se apresentam. Vamos dar um exemplo. Há um filme que foi bastante assistido, famoso, e muitas pessoas gostaram, e muitas pessoas falaram, imaginavam que tudo seria muita fantasia, que tudo era muito fantástico, que muito era irreal. Mas uma das cenas mais emblemáticas e mais interessantes do filme, nós estamos falando do filme Ghost, é aquela no metrô de Nova York, quando o protagonista, ainda buscando o entendimento da sua situação, da sua condição de espírito desencarnado, sai em busca de respostas e soluções no seu desespero e encontra aquele espírito chamado espírito do trem, que habita aquela região em busca da sensação que os tabagistas, ao fumarem, proporcionavam a ele. Por ele ainda estar muito, que nós podemos dizer, terra a terra, na realidade, um perispírito ainda muito, podemos talvez chamar animalizado, muito próximo da energia humana, e isso nós podemos ver no estudo e nas análises das propriedades do perispírito. Esse espírito do trem se nutre daquelas sensações do que o fumo provoca naqueles que fumam e que ele aspira aquele miasma, aquela sensação que esses tabagistas experimentam. E daí ele vai perseguindo de estação em estação aqueles que podem ser os que proporcionam a ele esta oportunidade de se satisfazer, porque ele continua ainda ali, sem evoluir, buscando as sensações que nós ainda temos quando estamos encarnados. E nós transportando, e isso foi muito bem retratado, foi muito bem colocado, independentemente de ser, obviamente, que não é uma obra que está vinculada à espiritualidade, absolutamente, mas isso foi muito bem retratado de como essas coisas acontecem. E no setor do sexo, isso é absolutamente real e oportuno. Nós temos hoje em dia muitas oportunidades de verificar, de constatar e de ver que acontecem muitas vezes não longe de nós, nas nossas próprias famílias. Um desequilíbrio, talvez de ordem generalizada, em que as pessoas só buscam sensações. As pessoas só querem se locupletar em algo volátil. E isso trazendo cada vez mais para elas frustrações, sentimentos de solidão e muitas vezes levando a patamares mais problemáticos dentro da estrutura psicológica e da estrutura espiritual. Às vezes, os sonhos que essas pessoas têm, quando elas se desprendem, né, em que seus espíritos vão buscar as esferas espirituais correspondentes ao seu desenvolvimento, à sua evolução, ao seu patamar evolutivo, elas buscam essas regiões. E ali elas se encontram com esses espíritos desencarnados. E nisso elas fazem como que verdadeiros intercâmbios de sensações quando nós ainda não
primamos, ou não optamos, ou não chegamos à conclusão, ou não estamos atentos à forma como nós devemos cuidar das nossas energias. Então, o sexo nos espíritos, ele só necessita das sensações que nós dizemos mais próximas ao que o ser humano desfruta quando encarnado, quando ele ainda está num patamar evolutivo que necessita ainda de muito incremento de conclusões e de necessidades em que você já deixa que o instinto fique em seu lugar, que o instinto tenha o seu lugar, mas que as sensações sejam mais equilibradas. Então, o sexo nos espíritos, como nós imaginamos, como conúbio carnal, por exemplo, esse não existe, é de outra forma, né? A pergunta 201 diz o seguinte: em nova existência, pode o espírito que animou o corpo de um homem animar o de uma mulher e vice-versa? A resposta dos espíritos: de certo, são os mesmos os espíritos que animam os homens e as mulheres. Ora, como nós já comentamos, como nós já falamos anteriormente, nós temos uma trajetória a cumprir, feita de experiências, exitosas ou não, mas desse aprendizado é que vai fazer todo esse mosaico da nossa estrutura espiritual evolutiva. Nós saímos aí daquele espírito ainda ignorante, no sentido do não saber, e vamos, a cada existência, enriquecendo o nosso acervo espiritual com essas experiências. E é muito importante, e isso é muito interessante, que é a doutrina espírita que nos esclarece, os dois lados que nós precisamos ter para constituir essa evolução. O lado feminino, chamado feminino, e lado masculino, para que nós possamos entender exatamente o que constitui a realidade de cada ser quando reencarnado em alguma desses gêneros. E isso é muito importante para o nosso enriquecimento espiritual, porque quando nós experimentamos uma dessas polaridades, nós somos capazes, mesmo que inconscientemente, compreender o outro, compreender o próximo. E isso nós falamos que nós temos também, independente na nossa energia corpórea, na nossa energia perispirítica, os dois lados que contrabalançam e que nós temos muitas vezes as nossas reações, em que nós temos que analisar o estudo da ânima e o ânimos que estão presentes dentro de nós, o masculino que existe dentro de quando nós estamos encarnados dentro de um corpo feminino e do feminino que existe quando encarnados num corpo masculino. Nós somos equilíbrio. Nós somos feitos para que possamos ser co-criadores e dentro disso é necessário que nós entendamos todas essas energias e todos esses estágios evolutivos que nós percorremos. No livro Temas da Vida e da Morte, de Manuel Filomeno de Miranda, há um capítulo chamado Pensamento e Perispírito.
E aqui ele diz o seguinte: portador de expressiva capacidade plasmadora, o perispírito registra todas as ações do espírito através de mecanismos sutis da mente, que sobre ele age, estabelecendo os futuros parâmetros de comportamento que serão fixados por automatismos vibratórios nas reencarnações por vindouras. Ora, vamos destrinchar isso aqui um pouquinho. O perispírito, e isso deveria ser um capítulo mais do que obrigatório para nós espíritas podermos entender o papel do perispírito diante da nossa evolução, da nossa constituição como espíritos. Ele plasma todas aquelas experiências que o espírito veio registrando através do que ele diz mecanismos sutis da mente que sobre ele age, ou seja, situações que recaem sobre nós, que nós registramos com a nossa mente, ou seja, com o nosso espírito, e que nós plasmamos, que nós imprimimos, que nós selamos dentro do nosso perispírito para que mais tarde isso que nós plasmamos, o que nós imprimimos, venha à tona. Essas experiências, como seres em polaridades distintas, aqui se encaixam. De que forma elas foram determinantes para o nosso desenvolvimento espiritual? As reações que nós teremos no nosso futuro, os traumas, as felicidades, os momentos ditosos, essas alegrias, os nossos descontroles ou o nosso desequilíbrio, tudo aí advindo deste acervo que nós vamos implantando na mente e depois passando e plasmando no perispírito. E isso aqui diz, estabelecendo os futuros parâmetros de comportamento. E aí nós analisamos o aqui e agora, o que nós estamos realizando, o que nós estamos fazendo, o que nós pensamos, o que nós realizamos ou não de bem ou de mal, de bom ou de ruim. Tudo isso está, vamos dizer assim, acumulando dentro dessas nossas, vamos dizer assim, nossas instantes, desse nosso banco de ações, o que nós vamos representar no futuro. Então, daí termos muito cuidado com o que nós pensamos e da forma que nós agimos, porque será diretamente proporcional à resposta à nossa forma de agir. E aqui ele diz que são fixados por automatismos vibratórios nas reencarnações por vindouras. Vamos dizer que cada ação, cada pensamento, ele tenha vamos dizer, uma notinha, como se fosse uma nota musical. São notas vibratórias. O que tipo de energia e de vibração nós despertamos através das nossas atitudes, dos nossos pensamentos. Eles terão reflexo. Pode não ser agora, pode ser num futuro próximo, ou pode ser numa encarnação futura. E aí nós passamos para a pergunta 202. Quando errante, que prefere o espírito? Encarnar no corpo de um homem ou no de uma mulher? Isso pouco lhe importa, responde os espíritos. O que o guia na escolha são as provas
porque haja de passar. E aí vem a explicação de Kardec. Os espíritos encarnam como homens ou como mulheres porque não têm sexo, como vimos na pergunta de número 200. Intrinsecamente, não há uma estrutura no que nós chamamos de sexo, né? O aprendizado nas polaridades é que vão fazer o acervo da nossa economia espiritual. Então, visto que lhes cumpre progredir em tudo, cada sexo, como cada posição social, lhes proporciona provações e deveres especiais, e com isso, oportunidade de ganharem experiência. Aquele que só como homem encarnasse, só saberia o que sabem os homens. Então, o que nós comentamos no início, se nós só temos uma experiência baseada num comportamento masculino, nós ficaremos com uma estrutura muito fixada nesses padrões de comportamento. Estamos nos referindo ao comportamento masculino na Terra, né? Então, a nossa realidade agora. Então, pouco importa para o espírito como essência, tá? Que tipo, se ele vai ser homem ou se ele vai ser mulher, desde que, dentro desses desafios do planejamento reencarnatório, a sua tarefa seja cumprida. Ao que ele se propôs, ao que o espírito se dispôs a fazer depois de encarnado. Durante o seu planejamento, junto com os seus tutores de reencarnações, eles veem quais as possibilidades, o que seria melhor para eles naquele momento. Então, vejamos o que diz o espírito Miramês numa coleção, numa enciclopédia que tem da filosofia espírita, em que ele, se referindo a essa pergunta 202, sobre a escolha do sexo, nós separamos um dos parágrafos para analisar, para ilustrar um pouquinho essa resposta. O espírito, no mundo espiritual, nem sempre escolhe as modalidades da sua reencarnação. Ele precisa passar pelos processos que lhe trazem a paz espiritual. Seja como homem ou como mulher, assegura a consciência iluminada que todos os caminhos nos levam à tranquilidade espiritual. O fator tempo é o mestre de todos os dias, e por ele vamos acordando todos os valores que Deus nos deu por misericórdia. Exatamente isso. O que nós necessitamos é de encontrar essa paz espiritual. Encontrar o caminho para Deus. Pouco importa se nós estamos encarnados, ou melhor, se escolhemos renascer como homens ou como mulheres, desde que, dentro dessa experiência, nós façamos o melhor. E fazer o melhor é tudo aquilo que nós conseguimos dentro das nossas possibilidades evolutivas. Se nós tivermos essa consciência, tudo vai ficar mais fácil, apesar das dificuldades. Porque o que não nos faltam são dificuldades. Se nós formos adiar o nosso processo evolutivo, porque nós vamos esperar que a vida melhore, que um dia as coisas se tornem mais fáceis, que as pessoas nos compreendam, que a vida nos sorria, nós vamos ficar estacionados. Não evoluiremos. Não conseguiremos tirar da vida o melhor. As dificuldades, elas são, não importa a polaridade, não importa o que nós escolhamos, o que importa é a nossa dignidade espiritual.
O que importa é a nossa honestidade conosco mesmos, diante do que nós nos propomos como espíritos, baseados nas leis divinas. Como ele diz aqui, o fator tempo é o mestre de todos os dias. E por ele vamos acordando todos os valores que Deus nos deu por misericórdia. O tempo, ele está aí, é algo relativo. A nossa evolução será tão mais rápida quanto nós quisermos, de acordo com a nossa consciência como espíritos. Consciência de viver, consciência do que devemos ou não devemos fazer. Porque as possibilidades são inúmeras, infinitas. Mas as soluções, ou melhor, as respostas nossas a tudo aquilo que nos se afigura diante de nós, também são infindas. E de acordo com o nosso teor vibratório, as nossas tendências, nós vamos responder de acordo com estas energias que nós excretamos. Sim, nós excretamos. E aí nós vamos passar para a pergunta 203, e aí eu vou ter até que andar um pouquinho mais rápido, que o nosso tempo já está acabando, e que o subtítulo é Parentesco e Filiação. A 203 diz assim: transmitem os pais aos filhos uma parcela de suas almas ou se limitam a lhes dar a vida animal a que mais tarde outra alma vem adicionar a vida moral? E aí a resposta é: dão-lhes apenas a vida animal, pois que a alma é indivisível. Um pai obtuso pode ter filhos inteligentes e vice-versa. Ora, a alma é indivisível porque nós somos individualidades. O que os pais passam para os filhos são de ordem genética, hereditária, corpórea. O tipo sanguíneo, a cor da pele, a cor dos olhos, a forma dos cabelos. Agora, existe uma herança genética. Agora, a herança espiritual, ela é da individualidade do espírito. E como ele diz aqui, espíritos obtusos, como ele fala, bastante interessante esse termo, pode dar filhos, pais obtusos, dar filhos inteligentíssimos, como pais inteligentíssimos terem filhos obtusos, problemáticos, enfim, com qualquer dificuldade. O determinante aí sempre será a soberania do espírito, o patamar evolutivo do espírito. Não importa, não existe. Nós podemos ter características, vamos dizer, herdou do pai a forma de um humor muito bom, herdou da mãe uma curiosidade, herdou do pai a forma, o gosto pela arte, herdou da mãe a vontade de ser cientista, enfim. Isso está ligado à afinidade e sintonia que os espíritos, quando vão reencarnar ou vão fazer as suas famílias, elas se ajustam, quando possível, dessa forma, para que seja mais fácil para todos, para que seja mais leve, quando isso é possível. Da mesma forma, quando existem dificuldades imensas entre grupos familiares em que, apesar de semelhanças de caracteres, semelhanças de tendências pela afinidade e sintonia, essas famílias são desintegradas. Essas famílias não se ajustam. E é para isso que nós aqui estamos.
para o reajuste, a reparação, a reconciliação. Então, a grande oportunidade é quando nós estamos encarnados. Então, pais e filhos herdam geneticamente. Herança espiritual é individual. A alma não se reparte, ela não se divide, ela não se distribui. Ela é patrimônio de cada espírito. E aí nós vamos ver o que diz Manuel Filomeno de Miranda, também nesse livro, o que diz, e que no capítulo ainda Pensamento e Perispírito, tem 2 parágrafos bastante esclarecedores. Cada espírito é legatário de si mesmo. Seus atos e sua vida anterior são os plasmadores. Vejam como ele de novo coloca plasmadores, ou seja, ele imprime, ele coloca ali, ele dá aquela forma da sua nova existência corporal, impondo os processos de reabilitação, quando em dívida, ou de felicidade, se em crédito, sob critérios da justiça divina. Então, nós somos herdeiros de nós mesmos. Não podemos querer herdar o que não nos pertence. E aí nós não estamos falando de algo material. Estamos falando de herança espiritual. Só nós herdamos os nossos atos. Saúde e beleza. Certamente, caracteres físicos, fisionômicos e até alguns comportamentais, como nós já comentamos, resultam das heranças genéticas e da convivência familiar. Jamais os de natureza psicológica, que afetam o destino, ou de ordem fisiológica no mapa da evolução. Saúde e enfermidade, beleza e feiura, altura e pequenez, agilidade e retardamento, como outras expressões da vida física, procedem do espírito, que vem recompor e aumentar os valores bem ou mal utilizados nas existências pretéritas. Ou seja, o que nós estamos agora foi plasmado, foi construído, foi arquitetado, planejado, de acordo e baseado com as nossas heranças espirituais pretéritas. Se nós queremos fazer diferente, nós precisamos começar a pensar nisso e, aliás, já está mais do que na hora de nós pensarmos. Porque já temos noção das leis de causa e efeito, das leis morais, das leis divinas que são de todo o tempo. E hora de construir o nosso futuro para que ele seja um pouco, minimamente mais feliz, minimamente mais produtivo do que tem sido, se nós não estivermos ainda satisfeitos. A pergunta número 204. E já estamos no limiar já de terminar. Uma vez que temos tido muitas existências, a nossa parentela vai além da que a existência atual nos criou, não pode ser de outra maneira. A sucessão das existências corporais estabelece entre os espíritos ligações que remontam às vossas existências anteriores. Daí, muitas vezes, a simpatia que vem a existir entre vós e certos espíritos que vos parecem estranhos. Então, aqui, nós traduzimos a lei que nós tínhamos falado, ou melhor, a situação da afinidade e sintonia,
Porque nós vamos, sim, reconhecer, entre aspas, aqueles espíritos que nos são afins, que nos são caros, que nos são simpáticos, que nos são amorosos, da mesma forma como nós vamos reconhecer aqueles aos quais nós somos devedores, daqueles aos quais muitas vezes nós causamos o mal e que nos cobram e que vêm na figura de filhos, problema, e que vêm na forma de pais que são déspotas, que vêm na figura de mães que são negligentes, porque há uma interdependência relacional entre nós, não só física, principalmente emocional e espiritual. A constituição familiar, nós temos que zelar por ela 24 horas por dia, para não dizer a vida inteira. Porque é daí que nós vamos fazer a nossa fortuna espiritual. Ter a oportunidade do perdão, ter a oportunidade de resgatar laços que foram rompidos, situações traumáticas. Da mesma forma que, se nós não cuidarmos disso, nós faremos exatamente o contrário. Vamos provocar situações dolorosas, situações que vão nos trazer débitos, às vezes, por várias encarnações. Por negligenciarmos o nosso relacionamento. A 205. A algumas pessoas a doutrina da reencarnação se afigura destruidora dos laços de família, como fazê-los anteriores à existência atual. Ela os distende, não os destrói, fundando-se o parentesco em afeições anteriores. Menos precários são os laços existentes entre os membros de uma mesma família. Essa doutrina amplia os deveres da fraternidade, porquanto no vosso vizinho ou no vosso servo pode achar-se um espírito a quem tenhais estado presos pelos laços da consanguinidade. Aqui os espíritos estão se referindo à humanidade universal, à fraternidade universal. Hoje, nós podemos ter um vizinho, um amigo, alguém distante, que já fez parte da nossa família consanguínea. E que, por ter feito parte dessa família, criou-se um amor, criou-se uma sintonia, criou-se uma ligação muito forte ao longo das nossas existências. Então, aí é a família universal. Daí, Jesus dizer que todos somos irmãos. Não há distinção, não há hierarquia, não há uma separação. Para isso é necessário que nós cuidemos muito, com muita atenção, destes relacionamentos que nós temos feito e tratado ao longo da nossa existência. E, por último, a 206. Do fato de não haver filiação entre os espíritos dos descendentes de qualquer família, seguir-se-á que o culto dos antepassados seja ridículo? Ora, aqui nós nos lembramos da cultura japonesa. Eles têm uma reverência, eles têm um respeito, eles têm um verdadeiro cuidado com o que os antepassados e os mais velhos significam dentro desta sociedade, que a sociedade ocidental vem perdendo, que a sociedade ocidental vem negligenciando. Então, quanto mais nós cuidarmos, não só das nossas heranças espirituais, das nossas heranças genéticas no sentido da sintonia, baseado no amor, baseado no bem, na compreensão, principalmente no perdão. Nas famílias, pais, filhos, todos aqueles que estão e que se achegam, que se aproximam, estão aí por uma razão.
E vamos terminar com a última observação, tirada de um livro do Dr. Jorge Andréa, Dinâmica Psi. Ele diz: à medida que vamos avançando pela vida, misturando nas experienciações, vamos adquirindo a responsabilidade espiritual. Primeiro de obedecer e escolher. Depois, como o nosso mais alargado livre-arbítrio, de decidir e realizar. A decisão será sempre nossa. E aí nós vamos estar ligados, afastados ou todos juntos em busca de um mundo, um amanhã e um futuro melhor. Que Deus nos abençoe.